Muito bem, fala aí pessoal do 3 na tela, mais um vídeo. E hoje, na data FIFA, vamos falar sobre a seleção brasileira que não ganha mais. Não. Ô Júlio, mas terça-feira aí tem um Brasil e Argentina. Olha, eu sinceramente não estou nem aí, viu? Seguinte, vou falar pra você no vídeo de hoje aí sobre... Aí eu tô bem aí. Que reta final de Brasileirão é esse, hein, meu povo? Brasileirão pegando fogo. Bom, ou não, né? Porque o Botafogo... Bom, seguinte, hein? Vamos falar então aí do Campeonato Brasileiro. Situação aí, ó, borbulhando na parte de baixo da tabela, na parte de cima também. Olha só, a gente foi para a data FIFA aí na seguinte situação. Palmeiras na liderança, 3 anos de Abel em novembro, e o Palmeiras se recuperou da eliminação aí pro Boca Juniors. O Abel Ferreira mudou o sistema tático, né? Botou linha de 5 no seu 5-3-2, à frente lá Endrick e Breno Lopes, a meiuca ali com o Zé Rafael, e aí você tem Richard Rios, também o Rafael Veiga, os 3 zagueiros, mais os seus 2 alas, né? Mike e o Piquerez. Palmeiras pegou a liderança, hein? Botafogo liderava o campeonato desde a terceira rodada. E detalhe, rodada 1 e rodada 2, o Fluminense liderou. Então até então, a gente só teve liderança carioca. Aí na 34ª rodada, faltando 4 rodadas, o Palmeiras tomou a liderança, 62 pontos. Botafogo 60, mas com um jogo a menos, em que o Botafogo pagará, né, aí no dia 23, na quinta-feira, contra o Fortaleza. Fortaleza que está em queda livre aí após a perda do título da Sul-Americana. Inclusive pagou o jogo atrasado em casa diante do Cruzeiro e perdeu de 1-0, hein? Fortaleza não vence mais, são 9 rodadas aí, né? 8, 9 rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Até o Vojvoda falou sobre isso, né? O baque emocional que foi aí a questão da perda do título para a LDU, a decisão nos penais inclusive, né? Grêmio terceiro, 59 pontos, tá? Aí com 18 vitórias. Então nós temos Palmeiras, Botafogo e Grêmio. Os 3 primeiros têm 18 vitórias. E destacando o número de vitórias por quê? Porque é o primeiro critério de desempate. Por exemplo, o Bragantino é o quarto com 59, mas o Bragantino tem um jogo atrasado contra o Flamengo. Esse jogo será realizado quinta agora, dia 23. O Bragantino tem 16 vitórias. O Bragantino vencendo o Flamengo chegará aos seus 62 pontos, né? Mas ele fica em segundo. O Palmeiras ainda seguiria líder. Aí tô tirando o Botafogo aí, né? Palmeiras seguiria líder por quê? Porque o Bragantino chegaria à sua 17ª vitória. Então as vitórias agora, tanto lá em cima quanto embaixo, elas são fundamentais. É o primeiro critério de desempate, né? Aí nós temos na quinta colocação o Atlético Mineiro, aí com 57. Eu não considero o Atlético Mineiro na briga pelo título, até porque o Atlético Mineiro tem todos os seus 34 jogos, não tem nenhuma rodada a menos para fazer, né? E tem 16 vitórias. Que nem, por exemplo, o sexto colocado é o Flamengo, com 57 pontos e 16 vitórias. Porém, o Flamengo tem esse jogo atrasado. O Flamengo vencendo o Bragantino chegaria a 60 pontos com 17 vitórias. E detalhe, hein? Esse dia 23, quinta-feira agora promete, hein? Porque nós teremos Botafogo e Fortaleza e nós teremos Bragantino e Flamengo. 2 confrontos essenciais aí na briga pelo título, né? Impressionante. Então esse é o cenário. Nós temos ainda confronto direto de Bragantino e Flamengo e essa decisão aí do Botafogo diante do Fortaleza. Chegando assim pro próximo final de semana, todo mundo com seus 34 jogos.
Então você pode ter um Bragantino lá empatado com o Palmeiras 62, ou um Flamengo com 60, o Flamengo que tem uma tabela extremamente acessível, né? Embora para mim não há discussão, daqui para frente a tabela mais fácil é a do Palmeiras. Inclusive o Palmeiras já passou pelos seus jogos difíceis. Para mim o último até seria o Inter, mas meteu 3 na Arena Barueri. Para mim não tem muita discussão. O Flamengo tem essa vantagem de jogar vários jogos em casa agora, no Maracanã e tudo mais. Mas a tabela muito acessível, mais fácil, é a do Verdão. E também a novidade aí para o final do campeonato por conta do Botafogo, né? Demitiram lá o Bruno Lage, os jogadores não queriam lá o Portuga, jogadores bancando aí o Lúcio Flávio. Ah, mas é SAF, né? SAF é sinônimo de profissionalismo? Que nada. Tá, então beleza, vamos fazer essa troca. Não adiantou, não teve efeito algum, Lúcio Flávio não resistiu à pressão, e aí, para essas 5 rodadas que faltam para o Botafogo disputar, a diretoria, né, o John Textor, dono aí do Botafogo em 90%, ele aposta então aí no Thiago Nunes, né? É o Thiago Nunes, a grande novidade aí do Botafogo para comandar aí o fogão nessa reta final. Lembrando que se o Botafogo empatar esse jogo com o Fortaleza, vai a 61, mas fica, independentemente, até se o Botafogo perder, né, continua com as 18 vitórias, né, que é hoje onde ele está igualado ali com o Grêmio e com o Palmeiras. Vitória, primeiro critério de desempate. Então, se todo mundo terminar com 70 pontos, quem tem mais vitórias? Esse é o primeiro critério de desempate, né? E o único time, portanto, até o final de semana, que pode tirar essa liderança do Palmeiras é o Botafogo, né? O que a gente tem, cenário de hoje, o Botafogo é o único time que depende dele. Até porque o Palmeiras depende aí desse jogo Fortaleza e Botafogo, né? Se terminar empatado, se o Botafogo não vencer, aí sim a gente vai poder falar. Palmeiras depende apenas dele. Aí o Abel Ferreira pode falar isso com toda a energia de sempre, né? O homem diz que está cansado, hein? Vamos ver. Então, é a semana extremamente decisiva. Assim como na parte de baixo. Teremos essa semana só um Vasco e Cruzeiro. Cruzeiro que venceu o seu jogo... O Cruzeiro tinha 2 a menos, agora tem 1, né? Venceu o Fortaleza fora de casa por 1 a 0. E a situação lá embaixo é complicadíssima também, hein? Nós temos... o Cruzeiro chegou a 40 pontos, né? Assim como o Vasco também tem 40. E nós temos o Bahia com 38. Porém, a diferença é, o Bahia já tem os seus 34 jogos. Vasco e Cruzeiro tem 33. Os dois têm um jogo a menos. E o jogo a menos do Cruzeiro é contra o Vasco, do Vasco é contra o Cruzeiro. Então, ou seja, o que o torcedor do Bahia vai preferir? Um empatezinho ali? Ou que um vença e já dispara e o outro fica ali? Por quê? Porque vamos imaginar, o Vasco venceu, beleza, o Cruzeiro fica estagnado nos 40. Se o Bahia vencer o seu jogo, chegaria a 41. Agora, se os dois empatam, 41. O Bahia vence, 41, ficaria uns 3 com 41. Né? Veremos. Para mim, ao meu ver, a gente tem uma vaguinha apenas. A gente já tem matematicamente o América Mineiro, mas o Curitiba já foi. Goiás, muito difícil, para mim já foi também. E até a demissão do Evangelista é jogar toalha, enfim. Para mim a gente tem uma vaga apenas, que olhando a tabela, eu fico entre Cruzeiro e Bahia. E o próximo jogo do Bahia, o Bahia que não tem jogo a menos, o próximo jogo do Bahia é na Arena Corinthians, contra o Corinthians na próxima sexta-feira. Corinthians que vem com seu aspecto anímico muito renovado, depois da vitória, como foi, né, a lá Corinthians contra o Grêmio na Arena Grêmio no último domingo. E esse jogo atrasado entre eles, Vasco e Cruzeiro, próxima quarta-feira, dia 22. Meus amigos, lá embaixo, lá em cima, é o Brasileirão disputado aí. E quem diria, hein? Quem diria que a gente teria emoções no final do Campeonato Brasileiro, já que o Botafogo teve uns 300 mil pontos aí à frente do segundo, né? E falando de Brasileirão, temos 2 já classificados da Série B para a Série A, né?
Vitória, inclusive campeão da Série B, e o Criciúma nesse final de semana também. Aí, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Criciúma também conseguiu a sua classificação à elite do futebol brasileiro. Então é isso, meus queridos, grande abraço! Passamos a limpo aí, né, aproveitando a data FIFA para chegar agora nessas decisões, reta final de Campeonato Brasileiro. E que brasileirão, hein? 20 anos de pontos corridos esse ano, né? 20 anos a gente completou, primeira vez foi em 2003 aí nesse formato, até a gente chegar depois ali com 20 clubes. E dá pra dizer, né? Pegou, ou se pegou 2 décadas aí. E pra quem diz que pontos corridos é chato, monótono, ali não tem emoção, ah, Brasileirão 2023 calando a boca de todo mundo, hein? Grande abraço, aquele like maroto e se inscreva, compartilha. Fui!